Eu sou o Dr. Daniel Camelot, oftalmologista, e hoje eu vou falar sobre as moscas volantes. É muito comum pacientes chegarem no consultório e relatarem que estão enxergando teias de aranha passando para lá e para cá, mosquinhas volantes, quando mexe o olho para lá e para cá, ele sente a mosquinha mexendo junto para lá e para cá. Num primeiro momento, isso incomoda muito o paciente. É muito confuso para ele sentir que, de repente, ele começa a enxergar essas moscas. É mais comum quando ele olha numa parede branca, num local iluminado, porque o contraste é maior. O que acontece? Essas moscas volantes, a retina é a área do segmento posterior do olho. E todo o olho é preenchido com um gel chamado vítreo. Esse vítreo ele é aderido em toda a retina. Quando acontece principalmente com a idade, ele vai soltando de algumas áreas, que a gente chama de descolamento do vítreo parcial, e vai acontecendo primeiro uns flashes de luz. Em muitos casos, o paciente relata um flash de luz na periferia. Depois desse flash pode acontecer essas mosquinhas, que seria o quê? Esse gel que soltou, fazendo sombra na retina, e ele consegue enxergar ela passando para lá e para cá. Esse sintoma é muito comum, principalmente em pacientes com idade avançada. Quanto maior a idade, mais comum. Em pacientes automíopes, porque o olho é maior e a tendência desse descolamento do vítreo parcial também é maior. Pacientes que tiveram uma uveíte, que seria uma inflamação ocular, também sentem essas moscas volantes porque elas vão se misturar. A inflamação, as células da inflamação vão se misturar nesse gel e ele também relata esse sintoma. Trauma ocular também é um sintoma muito importante, uma causa muito importante, porque ele vai facilitar esse descolamento do gel do fundo do olho. Qual a importância dessas moscas volantes? A gente deve avaliar o fundo do olho, fazendo o exame do mapeamento de retina, dilatando bem a pupila para avaliar toda a periferia, porque a maioria dos casos acontece na periferia. Se a gente avaliar apenas a área central, sem dilatar, a gente não consegue detectar as lesões que podem vir adjacentes a essas moscas volantes. A preocupação não são as moscas volantes, e sim a hora que ela se solta, existem alguns locais da retina em que ela se adere mais. Então, na hora de soltar, ela tenta soltar com muita força e quando ela se solta, pode criar um rasgo na retina. Então, quando existe esse rasgo, aí sim a gente deve se preocupar. Só que o paciente não consegue diferenciar nos sintomas. A gente deve fazer o exame, procurar esses rasgos associados a essas moscas volantes, e esses rasgos devem ser tratados. Se existem rupturas na retina, a gente deve avaliar em toda a periferia e essas rupturas devem ser tratadas com laser, fotocoagulação a laser, para que seja impermeabilizado em volta desse rasgo, em volta desse buraquinho que é formado na retina. Isso não vai tratar as moscas volantes, isso vai tratar sim a lesão formada na hora que esse gel se solta e cria esse buraco. Não é o mais comum, mas isso deve ser avaliado para evitar problemas maiores no futuro. Então, o tratamento, a gente trata o problema adjacente à mosca volante. Na maioria dos casos, as moscas volantes, a gente acompanha o sistema neurológico, o cérebro, com o tempo se acostuma com isso. O paciente demora a aceitar isso, mas quando ele começa a aceitar, às vezes demora 1 mês, 2 meses, isso vai amenizando. O importante é que é necessário amenizar e não a piora. Se houver a piora, você procura o oftalmologista novamente para fazer o fundo do olho, mapeamento, para ver se houve esse descolamento do vítreo em outra região. A nossa preocupação com o tratamento e com toda a profilaxia seria o quê? Essa mosca volante, quando se solta e cria esse buraquinho, pode gerar um descolamento de retina. O descolamento de retina é um tema que a gente vai falar na próxima entrevista, no próximo encontro, que a gente vai explicar melhor sobre qual é essa associação da mosca volante com o descolamento de retina.